Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Convido a amada igreja para lermos a palavra do Senhor nessa noite. Salmos 135, versículo 5. Glória a Deus. Depois Apocalipse 19, versículo 6. Sou grato a Deus pela oportunidade. Também temos a alegria de ter conosco a irmã Ruth, a filha da irmã Sirlene. Amém? Toda a igreja, és bem-vinda em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente. Salmo 135, versículo 5, vamos refletir brevemente a palavra do Senhor nessa noite. Logo após teremos a ministração da ceia do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: Na verdade sei que o Senhor é grande, que é nosso soberano, é maior do que todos os deuses. Apocalipse capítulo 19, versículo 6, está aqui. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Glória a Deus. Podeis sentar, amada igreja do Senhor. Igreja, me ajude em oração, que possamos continuar refletindo na palavra do Senhor nessa noite, assim como Ele já tem falado conosco. Glória a Deus por meio dos louvores, por meio das saudações, pela presença dEle que é manifesta no nosso meio, em nome de Jesus. Amada igreja do Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é majestoso, e ao longo da Bíblia Sagrada, o Senhor é maior do que os falsos deuses. Deus é soberano, Deus está acima de toda justiça, de toda glória, e nós vemos que todas as vezes que ousaram se levantar contra o nome do nosso Jesus, caíram por terra, porque Jesus ele tem a primazia, a soberania da história. Jesus tem a última palavra, Ele é bondoso, mas também Ele é um Jesus de misericórdia e de uma justiça implacável. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nenhum outro Deus na história da humanidade pode fazer aquilo que Jesus fez. Nenhum outro Deus tem autoridade e poder de fazer aquilo que Jesus pode fazer conosco, de pegar o mais vil pecador e transformar ele pela graça do Senhor em um homem e uma mulher lavada pelo sangue do Cordeiro. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor nessa noite, Salmo de número 35, falando da grandeza, falando do nome de Deus, falando do domínio de Deus na história, nós trememos e tememos diante da graça. E nós vamos ver que ao longo da história, amada igreja do Senhor, Deus sempre foi vitorioso. Deus sempre foi um Deus de uma justiça e de um poder incomparável. Ao longo da história, o povo judeu, sempre que clamou a mão poderosa de Deus, Deus concedeu a ele a vitória. Deus concedeu a ele a vitória e a graça diante dos egípcios, quando se levantaram contra a palavra de Deus. Todos os reinos, todas as nações circunvizinhas de Israel que se levantaram contra eles, todas as vezes que eles estavam no centro da vontade de Deus, a Bíblia Sagrada atesta que a vitória é certa em nome de Jesus. Se nós queremos ser vitoriosos nos dias de hoje, nós precisamos nos curvar à vontade dEle, porque a vontade dEle que nos garante a vitória, e nós estarmos de pé na casa do Senhor, nós estarmos firmes na casa do Senhor, nós estarmos ainda andando firmes diante das lutas, porque as lutas são enormes. Travamos lutas existenciais extraordinárias para estarmos na presença dEle 30 dias após a última ceia. Para estarmos aqui caminhando ainda na presença de Deus, houve uma batalha espiritual travada. Mas é Deus que nos sustenta, é o Espírito Santo de Deus que nos sustenta, que nos convence, que nos dá força, que nos motiva a estar na casa dEle. E eu e você somos vitoriosos pela graça e pela ação desse Espírito Santo de Deus. Se não fora o Espírito Santo de Deus, nós não estaríamos aqui na casa dEle, louvando e agradecendo o seu bom nome. Aleluias. Ao longo da história, amada igreja do Senhor, guerras foram travadas. Guerras existenciais, guerras militares, guerras tremendas contra o povo de Deus, contra a palavra de Deus, mas a palavra de Deus sempre se manteve de pé. E quando nós olhamos para a história, amada igreja do Senhor, nós vemos que a história, ela não é um carrossel que gira descontrolado. Ela não é uma roda que gira sem rumo, sem domínio, sem um controle. Quando nós olhamos para a história, nós vamos ver que ela não corre sem um alvo, sem um destino, sem um objetivo.
Ela não é uma aeronave que é lançada ao universo sob o controle humano, não. A história, ela tem o controle divino, é Deus que tem a autonomia, é Deus que tem o poder, é Deus que tem a última palavra nessa história, e o homem não consegue mudar essa história se não for a permissão dele. Ao longo da história nós vamos ver que homens se levantaram, reis foram entronados, reis foram destronados, impérios foram levantados, impérios foram destruídos, homens sanos, déspotas, malucos, cheios de poder, cheios de si, e tentaram mudar o curso da humanidade. Esses homens, eles sucumbiram diante da palavra de Deus, porque o homem não tem a última palavra. O homem pode até ter o poder sobre si, o homem pode até o poder por um período momentâneo. Ele pode até se achar no direito de mudar os rumos de uma nação. Ele pode até achar o direito de mudar o rumo de um continente. Mas eu quero te dizer nessa noite que eu e você, nós servimos a um Deus que é Ele que tem a última palavra na história da humanidade. Oh, aleluias! Podem se levantar os exércitos da terra, podem se levantar os poderosos da terra, mas quando nós nos curvamos e reconhecemos a dependência em Jesus, o nosso Deus se levanta e se coloca de pé, e quando Ele se coloca de pé, Ele atinge a estatura mais alta da humanidade, do universo, e não há quem possa mudar uma vírgula daquilo que Ele determinar para as nossas vidas. A igreja precisa esperar no Senhor Jesus. Não podemos nos abalar diante do noticiário. Não podemos nos abalar diante das circunstâncias. Porque aqueles homens que estão nos reinos hoje, entronados, nos governos, nas presidências, nos impérios, eles não podem curvar ou mudar 1 centímetro sequer da história da igreja. Amada igreja do Senhor, todas as pessoas, Césares, todos aqueles que se levantaram contra o Evangelho de Cristo, se levantaram contra homens, mulheres, apóstolos, servos do Senhor, discípulos de Cristo, os mais simples da casa do Senhor, todos eles foram derrotados. Nenhum está de pé para contar a história até hoje. O que eu quero te dizer com essas palavras é que quando você se encurva na presença de Deus, o mundo não pode mudar a tua história, porque a tua história está firmada na autoridade de Cristo. A igreja vai continuar pujante, a igreja vai continuar adorando ao Senhor Jesus, nada pode fechar as portas da igreja, porque é Deus que garante a vitória. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus levanta reis, Deus destrona reis, Ele levanta império, Ele derriba impérios. Ao longo da história nós vamos ver que o Deus Criador também é o Deus da providência. O Deus Criador é o Deus que mantém de pé. O Deus Criador é o Deus que sustenta, Ele que governa soberanamente todas as coisas. Muitas das vezes nós achamos que Deus perdeu o controle da história, o carrossel da história. E o nosso coração, amados irmãos em Cristo Jesus, ele se enche de angústia. Como as notícias que nós estamos ouvindo nos outros dias. O que será da nossa nação? O que será do nosso determinismo histórico, daquilo que a gente espera do amanhã? Eu digo a você nessa noite, como igreja de Cristo, que nada vai mudar se não for a permissão de Deus. O culto vai continuar o mesmo. O culto da terça-feira ainda será às 20 horas. Da quinta-feira ainda será às 20 horas. A escola bíblica ainda será às 9 horas. O domingo à noite será às 18 horas. E ninguém se levanta contra a igreja de Cristo nessa terra que continue de pé. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É Ele que tem a última palavra, amada igreja do Senhor. Os perversos podem até parecer que estão no controle da humanidade. Os perversos podem até parecer que têm o domínio da humanidade, do curso histórico, mas não possuem. Os perversos podem até olhar para o seu ego e achar que tem o poder de determinar a mudança do curso da humanidade, mas não muda a agenda de Deus. A agenda de Deus, ela é inabalável. O relógio de Deus, ele não funciona de acordo com a perspectiva humana. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Os milímetros, os segundos, nada, nem o tempo, nem as medidas de Deus se submetem ao querer humano, porque Deus não divide o curso da história com ninguém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ainda temos 6 minutos para continuar refletindo nessa breve reflexão nessa noite. Embora o mal pareça triunfar, e a gente liga o noticiário e parece que o mal está triunfando, parece que o mal está tomando as rédeas da história,
Parece que aquilo que nós ouvimos e lemos na palavra do Senhor não tem um determinismo sobre a nossa vida. Eu quero te dizer que embora os perversos, com seu atrevimento, atentam contra Deus e contra os seus fiéis, atentam contra os fiéis, aqueles que são servos verdadeiramente em Cristo. Embora nós vivamos um tempo onde as guerras se multiplicam, as guerras se alastram por todos os continentes, o nosso continente aqui do lado, guerras explodem dia após dia. Embora nós vemos essas lutas, os homens maus se multipliquem, e a palavra do Senhor chama isso, os compara como feras do campo. Embora eles se multipliquem, a perversão moral tenha alcançado níveis alarmantes em nossa sociedade. As pessoas têm negado a Cristo. As pessoas têm tido uma repúdia em relação ao Evangelho. As pessoas tapam os ouvidos para não ouvir a palavra da cruz. Embora se multiplique o número de pessoas como essa, a história, amada igreja do Senhor, chegará um dia em que ela fechará as suas cortinas e o mal não triunfará sobre o bem. Aleluias, o mal não triunfará sobre o bem, amada igreja do Senhor. Não há vitória, os arrogantes não, eles não terão a última vitória. Não, os arrogantes não terão a última vitória, nem aqui e nem nos tribunais, porque a verdadeira justiça, ela está na palavra de Deus e naquilo que sai da boca de Deus para essa geração. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Como foi falado nessa noite, chegará um dia que nós precisamos prestar contas. Todos aqueles que estão diante de Deus, nesta humanidade, neste mundo, neste país, nessa cidade, terão que comparecer ante o tribunal de Cristo. E essas palavras que são proferidas, elas parecem que não entram nos nossos ouvidos. Muitos frequentam cultos como esse, onde tem o privilégio de ouvir a voz de Deus, ler a palavra de Deus, refletir a palavra de Deus. E sabe de uma coisa? Não se atentam para a importância de estar na casa de Deus. Deus está falando: filho, o determinismo da história não mudou. Filho, eu ainda tenho a última palavra. Filho, acalma o teu coração, porque eu sou teu Deus. Filho, eu tenho a última palavra sobre a tua vida. E há alguns que tapam os ouvidos por alguns instantes, ficam dispersos e não tomam posse da palavra de Deus. E quando não tomam posse da palavra de Deus, abre-se um vazio na alma, que precisa ser preenchido por algo, por alguma resposta. E muitas das vezes passamos a buscar essa resposta no homem. Passamos a buscar essa resposta nas mídias sociais. Passamos a buscar essa resposta naquilo que os repórteres falam. Passamos a buscar essa resposta no mundo secular. Passamos a buscar essa resposta nos sites de streams da vida, no YouTube, nos canais de YouTube. E a gente busca encher aquilo que deveria já estar cheio. A gente busca encher aquilo que já deveria estar lotado. A gente busca trocar a palavra de Deus a todo instante, mesmo sem perceber. Porque quando não damos ouvidos à voz de Deus na casa de Deus, nós vamos lá para o mundo, abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos e preencher aquilo que deveria estar cheio da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Portanto, dê valor à presença, dê valor ao banquete, dê valor à comunhão, dê valor à unção, dê valor à presença de Deus, dê valor ao sangue derramado na cruz do Calvário, dê valor à presença de Deus na casa, porque essa presença é inigualável. Aproveite essa presença para mudar a tua essência, mudar o teu caráter, mudar a tua maneira de adorar a Deus, mudar a tua maneira de estar na presença de Deus, mudar a tua maneira de louvar a Deus, porque Ele está esperando de você uma mudança extraordinária. E Ele continua dizendo para você nessa noite: abra os teus ouvidos e deixa a palavra entrar no teu coração. Porque você não pode alegar o desconhecimento. Porque houve um dia que você estava lá na Praça do Bicalho, no culto de domingo à noite, salvo engano, o primeiro domingo do ano. Você estava lá e você ouviu que Deus tem a última palavra na história, e não adianta os falsos profetas se levantarem pregando outro evangelho. Se você não deu a voz de Deus, você está passivo a mudar o rumo da tua vida com palavras que não vêm do alto, com palavras que não vêm da Bíblia Sagrada.
Jesus está falando para alguém nessa noite, está falando conosco nessa noite, e nós não podemos perder esse tempo precioso na casa de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não era bem aquilo que eu tinha pensado em falar para os irmãos nessa noite, mas Deus tem um determinismo na história, e Ele vai nos cobrar daquilo que foi colocado diante dos nossa vida, aquilo que é derramado sobre a nossa vida. A essência dele, a graça dele, não pode voltar em vão. Aquilo que ele pagou por nós, aquele alto preço que ele derramou na cruz pelas nossas vidas, não pode ser em vão. E talvez a sua pergunta que vem no seu coração nessa noite é: quando o sacrifício foi em vão? O sacrifício é em vão todas as vezes que você tapa os seus ouvidos para a palavra de Deus. O sacrifício é em vão todas as vezes que você tapa a sua consciência para a palavra que é pregada na escola bíblica, na terça, na quinta, no domingo à noite, na conferência missionária, na reunião em família, no culto familiar. Você está lá, mas o teu corpo está em outro lugar, a tua mente está em outro lugar. Você tem dado lugar ao mundo, você tem dado lugar a coisas que não são do alto, e você tem permitido que o inimigo por alguns instantes entre nesta brecha e derrame aquilo que não é de Deus na tua vida. Você precisa ter a consciência que você vai responder por isso. Você precisa ter a consciência que você vai responder pelo tempo de excelência que você deveria ter devotado a Deus nessa noite. Concluo aqui dizendo, amada igreja do Senhor, nós precisamos ter fé em Deus. Precisamos ter fé em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, Ele pagou um alto preço por nós. Nós precisamos ter fé em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, Ele sela essa vitória na cruz por nós. Nós precisamos ter fé em Jesus Cristo, porque a nossa adoração não é em vão. A nossa presença na casa dEle não é em vão. A nossa reverência à palavra de Deus não é em vão. O nosso louvor que nós trouxemos nessa noite não é em vão. Aquilo que você reverencia a Deus não é em vão. Aquilo que você planta na casa dele não é em vão. Nada que você ministra no reino é em vão. Aquilo que você adora aqui ecoa na eternidade, e você precisa compreender da importância da tua adoração. Concluo aqui dizendo nessa noite, você precisa compreender do preço alto que foi pago na cruz, para que você estivesse sentado aqui neste banquete nessa noite. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus abençoe a sua amada igreja, em nome de Jesus.